Olá, Trendlines! Hoje, 28 de maio, estamos aqui atualizando o dashboard de estudo. Hoje eu vou publicar aqui no YouTube uma nova forma que nós temos da Trendline de ficar acompanhando o movimento dos ativos. Então, o pessoal pedindo muito, principalmente lá no Prius, uma forma de ficar mais concentrados nos dados. Então, aqui hoje, ferramenta nova, a gente tem uma dashboard para a turma do Prius. E nela, justamente agora eu vou explicar como é que funciona cada item e obviamente a gente vai ter uma leitura melhor do mercado, ampliando aqui a quantidade de ativos. Inicialmente eu marquei 7 ativos, aqui é uma planilha que fica 7 ativos estáveis, porém caso alguém queira mudar, pode vir aqui na configuração e aqui escolhe qual ativo vai mudar. Então vai mudar aqui o ativo, aí é bom entender que esse nome aqui não muda, muda o ativo, mas você acompanha que tiver interesse. Primeiramente eu tenho 7 ativos aqui na tela, estou começando pela Solana, e aí qual a informação que eu tenho aqui neste quadro? Posso verificar aqui, e aqui eu tenho a Solana num gráfico. Este gráfico mostra o ativo em baixa, comparado às três médias, a região verde, azul e amarela, e acima aqui da média vermelha. Lembrando que aqui eu falo do Trendline Delta. O Delta ele não tem uma média estável, uma média fixa. Aqui ela vai variando entre alguns fatores. Aqui no dashboard eu deixei uma média estável nessa leitura. A gente pode posteriormente preparar outros tipos de leitura, porém nessa aqui, que é a primeira parte do dashboard, eu deixei estáveis a média exponencial de 25 períodos, 50 períodos, 100 períodos, 200 períodos e 400 períodos. Então aqui, imagina alguém que quer acompanhar se é resistência, se é suporte, quais os pontos muito bons. É bom conferir, principalmente essa média aqui, ó, 100 períodos e a média de 200 períodos. Então, ponto de suporte muito bom, ponto de resistência muito bom. Vem para a coluna aqui, ó, média de 100 períodos, média de 200 períodos. Eu quero ter uma ideia de um filtro de mercado para ver se majoritariamente é vendedor ou comprador. Eu vou olhar para média de 400 períodos junto com o fractal aqui do mercado. Então, olhando a Solana, média de 400 períodos, vendedor, vermelho, fractal, vendedor, vermelho. Significa que a pressão maior é vendedora aqui. Só verificar a Solana, pressão maior vendedora. Quando eu olho no gráfico, está aqui confirmado, a pressão maior é vendedora. Aqui no gráfico alguém pode perguntar, Jean, quais os pontos de resistência que seriam bons? Solana, essa região aqui 44, essa outra região aqui 47, 48 e fechando a região de 50 dólares. São 3 pontos de resistência muito bons. Posso olhar aqui também no dashboard. E aqui no dashboard eu já digo que ó, tem 44,68, 47,45. A gente pode verificar aqui, esses dois pontos serviriam de resistência. O movimento no curtíssimo prazo, aquele movimento que vai ocorrendo no gráfico de 15 minutos, eu posso confirmar olhando a média de 25 períodos. Então a Solana no gráfico de 15 minutos, ela já começa a ter um viés comprador. Só tirar dúvida aqui, eu tenho um gráfico de 1 hora, joguei para 15 minutos, olha como a Solana começa a alinhar o movimento comprador. Então esse tipo de leitura é muito importante, porque ao invés de ficar olhando gráfico por gráfico, tempo gráfico por tempo gráfico, ativo por ativo, aqui na tua planilha você já olha a tabela e em tempo real vai atualizando, inclusive a última cotação do mercado. Hoje o mercado bem tranquilo, então fica bem fácil de explicar e até redundante. Por quê? Porque a Solana ela está vendedora. A gente pode verificar aqui, fractal média de 400 períodos, vendedor.
O movimento para alguns dias, para quem opera no curtíssimo prazo, está com a pressão maior na baixa, e o movimento para algumas semanas também com a pressão maior na baixa. Lembrando, aqui vai atualizar em tempo real. Você está lá no preço acompanhando, pegou o indicador, jogou no TradingView, em tempo real na tua plataforma vai ficar atualizando os dados. Então aqui está a Solana vendendo, Decred também vendendo. Vamos conferir Decred no gráfico de 1 hora. Decred, olha aqui a venda também na Decred abaixo das 4 médias. Eu subisse com um gráfico de 4 horas também ia ver a pressão vendedora. Olha aqui o gráfico na Decred de 4 horas, resistência 48, resistência 38. Gráfico de 1 hora, resistência na Decred, ó, tem aqui 35, é uma forte. Aqui na região de 37 também forte. O que a planilha mostra? Decred 34,77 está aqui, 35,44 a média de 100 períodos que comentamos, importante verificar, e 36,29 também importante verificar. E aí tem aquela parte que vai ter o filtro, média de 400 períodos, 38,46, mercado a 33,8, mercado abaixo, mercado vendedor. O fractal da Decred está em 35,85, então confirma também a venda. Quando eu verifico isso, eu já tenho aqui na planilha na parte lateral, movimento de dias para baixo na Decred, para baixo também na parte de semanal. Cardano a gente vai verificar que está começando a ter um movimento também comprador. Ó, bem vendedor aqui, eu vou abrir a Cardano. Deixa eu colocar aqui Cardano. Colocando a Cardano aqui na tela, gráfico de 1 hora, vendedor, começa esse movimento aqui, ó, comprador, gráfico de 15 minutos. Olha ele aqui. E aí como é que eu acompanho isso aqui na prática? Como é que eu vou poder acompanhar? Eu vou ver que o último aqui, ó, ponto 46, está bem próximo aqui, está empatado. Aqui está vendedor por algumas frações. Então provavelmente a Cardano conseguindo subir um pouco aqui já vai tornar este quadro aqui verde, e aí muito próximo deixar também a média de 50 períodos verde. Então é aquele vendedor, só que eu olho para o ativo muito próximo e começo a especular que esse curtíssimo prazo aqui pode tornar comprador. O que é que eu vou ver de resistência? 48,50. Então o mercado já teria ali uma briga no ponto de 48, briga também no ponto de 50 centavos. Fractal 49, EMA de 400 período 55. Então o mercado abaixo dessa região aqui, 49,55, continua o mercado com viés majoritário vendedor. E aí, se porventura subir aqui, eu vou ter uma divergência gráfica, que é quando o mercado no curtíssimo prazo aponta para uma direção e o movimento principal para outra. No caso da Cardano aqui, eu teria o movimento principal apontando baixa e um curtíssimo prazo depois de romper 47 apontaria alta. Nesse meio termo, baixa também no perspectiva para dias, baixa também perspectiva para semana. A Cala 35 centavos agora no mercado, gráfico aqui de 25 períodos já está comprador, todo o restante vendedor. Fractal em 39, média de 400 período em 47, o que mostra que ainda estamos bem longe de reverter aqui na Acala, praticamente mais de 30% aqui para poder reverter, teria que subir, então ainda tem uma caminhada pela frente. Polkadot foi o que melhorou hoje, vou abrir aqui Polkadot. Polkadot melhorou, gráfico de 1 hora, Polkadot já deu uma melhorada, 9,40, então 9,40 agora no mercado. Polkadot já deu
uma melhorada. A parte da média de 25 períodos está em 9,34, 50 períodos em 9,37. Então a Polkadot já está acima. Com isso, verificamos um curtíssimo prazo comprador. Média de 100 períodos de 9,52. Então, o próximo alvo da Polkadot, buscar a média de 100 períodos 9,52. E aí fica 10,50, que é a média de 400 períodos. E o ponto fractal 9,70. Então, entre 9,70 e 10,50, teremos uma região de resistência na Polkadot. Abaixo disso, continua a Polkadot com a perspectiva de baixa no gráfico de poucos dias e também de baixa no gráfico de algumas semanas. Acima disso, Ethereum 1780 agora, viés totalmente vendedor, somente a média de 25 períodos está comprador, o restante tudo aponta para baixo. E aí, para melhorar a situação do Ethereum, somente um rompimento de 2038, essa região aqui da média de 400 períodos, embora a partir de 1910 o mercado já entra numa forte divergência. Ethereum também, para alguns dias, algumas semanas, perspectiva majoritária continua na baixa. E fechando por hoje, Bitcoin, vou abrir até aqui o gráfico do Bitcoin. Gráfico de uma hora do Bitcoin, ele recupera a média vermelha aqui e tenta ir em busca da média amarela. Olha a região aqui amarela. E deixando como resistência 29,4 e a região de perto aqui de 30 mil, 29,9, 30 mil. Então é uma pressão majoritária vendedora. Curtíssimo prazo do Bitcoin tenta subir e provavelmente vai bater de frente aqui no mínimo 29,4. Então, quando eu olho para a tabela, o que é que a tabela me fala? Média de 25 períodos, 28,884. Como o mercado agora 28,915, significa que nós estamos acima da média, movimento comprador. O que é que ocorre depois? 28,988. Depois, 29,185. E aí, 29.470. 29.470, bem perto dessa região aqui, deste canal que está ficando estreito. Então, é uma média que pode ser buscada no Bitcoin, 29.470. Fractal do Bitcoin, 29.4. 29.4 volta a ser uma região que aparece aqui no gráfico. Então, muito cuidado com essa região 29.4. E a média de 400 períodos em 30.400. Então, para ficar um Bitcoin comprador, teria que de fato passar aqui da região de 30.4 para essa perspectiva das semanas voltar a ficar compradora. Acima de 29.4 já vou ver uma perspectiva para alguns dias ficando compradora. Mas no momento, a gente pode verificar aqui no dashboard, tudo isso aqui está vendedor. Então essa leitura do dashboard que nós temos no Prius, lembrando que este indicador ele é liberado para o aluno do Prius, então ele pode ser acompanhado 24 horas, 7 dias por semana. Eu até indico para o pessoal, deixa numa janela separada, numa tela separada, porque você consegue ver realmente de uma forma mais prática como está o andamento do mercado. E se porventura quiser uma planilha dedicada para a tua lista de ativos, nós temos também lá no Prius como nosso aluno. Só indicar qual é a planilha que deseja, nós vamos montar um dashboard dedicado para o teu sistema de operações. Qualquer dúvida, deixa aí o comentário. Boas operações, bons estudos. Até o próximo vídeo.